Muito boa noite, estamos retornando do intervalo. E aí, conseguiram tomar uma água? Alô? Câmbio? Oh, que bom. Tudo bem? Vocês estão aí? Tudo bem aí no espaço? Como que tá? Vocês estão conseguindo ver a Terra aí? Tudo bem? Câmbio? Ai, meu Deus do céu, essa pandemia. Tudo bem. Então vamos continuar. Vamos aqui. Voltemos aqui. Quem está com áudio podia falar para mim se está conseguindo ver? Estão conseguindo? Estamos conseguindo ver, sim, professor. Beleza. Continuando, vamos aqui, ó. Dê o nome dos seguintes compostos juntos. Vamos continuar com aquela memorização. Deus nos ajude. Vamos lá. Só brincando nessa pandemia mesmo, gente. Esse aqui é fosfato de potássio. Tinha acento, né? Deixa eu ver se tem acento. Potássio. Tem que voltar para a escola. Iodeto de ferro. Lembra que no ferro você tem. O ferro ele pode se apresentar de dois estados de oxidação: ferro 3+ e ferro 2+. Esse aqui é o ferro 2+. Por que eu sei disso? Por causa desse número 2 aqui, ó. Por isso que eu sei que aqui é o iodeto de ferro 2+. Uma pergunta. Onde vocês estão? Tudo bem até aí? Que é memorização, gente. Infelizmente, memorização. Se a questão da nomenclatura dos óxidos, quando você está trabalhando com óxidos metálicos, basta você escrever óxido de nióbio. Nióbio. É... Se fosse um óxido ligado a compostos não metálicos, por exemplo, se fosse um nitrogênio aqui, aí dependeria da quantidade de nitrogênio que poderia colocar. Quando é um só, não precisa colocar. Quando tem dois, aí sim. Muito bem. E aqui, cloreto de ferro 3. O 3 é por causa desse 3 mesmo. Ops. Calma aí. Boa noite, Adriel. Where is... Aqui. Cloreto de ferro 3. Hexa, por causa de 6. Hexa hidratado. Dúvidas, meus amigos? Não tem problema não, meu filho. Tudo bem? Esse momento de digestão da janta sempre dá um pouco, né, de lentidão. Não durmam, resistam, beleza? Não chegou o lanche ainda. Meu Deus do céu, só vou comer no final, gente. O Guilherme não tá nem aí para preparar uma cerveja. Ô, Demian, prepara uma cerveja para nós aí, que hoje vai ter baile aí.
Vamos lá. Número 3. Dê o nome dos ácidos e sua classificação, se são oxiácidos e hidrácidos. O que são oxiácidos? Vamos voltar aqui. O que são oxiácidos? São ácidos que apresentam o que na molécula? Isso mesmo, oxigênio. Isso aí, Clarice. Hidrácidos são ácidos que não apresentam oxigênio na molécula. É, isso aí. Muito bom. Então, vamos colocar o nome aqui, ó. Essa substância aqui é o ácido hipocloroso. Por que eu sei que é hipo? Porque o ácido clórico é o HClO3. Esse é o ácido clórico. Aqui ele perdeu 2 átomos de oxigênio. Quando ele perde um, ele vira oso. Então, se fosse HCl2, seria ácido cloroso. Quando ele perde mais um, ou seja, desculpe, né? Deixa eu explicar melhor. O ácido clórico é esse aqui que está aqui em cima. Se ele perde um átomo de oxigênio, ele passa no final a ser chamado oso. Então seria o ácido cloroso. Então HClO2 seria ácido cloroso. Mas ele perdeu 2 átomos de oxigênio. Então, além de ter o oso, tem o hipo também. Por isso que fica ácido hipocloroso. O B. Esse aqui é fácil. Ácido fluorídrico. Fluorídrico. O C. A gente até falou aqui em cima, ó. Cadê ele? Ali, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é o ácido nítrico. Esse aqui, que é esse aqui, ácido nitroso. D. Olha aqui, ó. Olha só como as coisas. Esse ácido. Cadê? Cadê o ácido? Ó, H3PO4. Esse aqui é o ácido fosfórico. Aqui perdeu um átomo de oxigênio. Quando perde um átomo de oxigênio é oso. Então, ácido. Se fosse H3PO4, eu vou escrever aqui, ó, mas eu vou alterar. Se fosse H3PO4, seria ácido fosfórico. Mas ele perdeu. Esse aqui é o ácido fosfórico, mas ele perdeu um átomo de oxigênio, virou esse aqui. Aí esse final ico vira oso. Ácido fosforoso. E se perdesse mais um átomo de oxigênio, seria hipofosforoso. Tudo bem? Compreendido? Muito bem. Número 4. Dê o nome dos óxidos e diga se as substâncias são ou não são exemplos de peróxidos. Os óxidos, lembrando, quando você tem óxidos que não têm compostos metálicos, ou seja, são compostos não metálicos. Deixa eu ver o que a gente colocou aqui, né? Quando você tem compostos, é isso daí mesmo, já tinha falado e vou repetir. Quando você tem compostos, óxidos, com compostos não metálicos, você basta escrever, é fácil, né? Óxido de magnésio, você não precisa falar dióxido, você não precisa dar essas nomenclaturas. Quando você tem uma substância como essa aqui, que é um elemento que não é, metálico, aí você tem que falar a quantidade de oxigênio e a quantidade do outro elemento químico, desde que não seja um. Então, aqui, a mesma coisa, que o oxigênio está ligado com um elemento que não é metal. Então, aqui a gente fala dióxido de carbono. Dióxido de carbono
Ah, mas como que eu vou saber se ele é um peróxido? Peróxido tem um NOx igual a -1. Então, vai aqui. Então, você tem aqui CO2, CO2. Aí você sabe que o NOx do oxigênio, a tendência do oxigênio é perder 2 elétrons. Perder 2 elétrons. Então, é -2. E além, mas eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui. Então eu vou multiplicar esses 2 átomos de oxigênio com esse -2 aqui. Quando eu faço isso, aqui em cima vai ficar -4. Aqui no carbono. Oh, meu Deus. Raciocínio de. É justamente o contrário. Espera aí. Misericórdia. Cadê minha borracha? Precisamos saber encontrar. É justamente o contrário. Quanto que é o oxigênio? É, mas aqui não tem como a gente fazer isso. Porque o carbono, mínimo no mínimo. Bem, vamos lá, vamos tentar fazer o contrário aqui. O carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. 4 elétrons. Vamos fazer um raciocínio aqui com vocês. Tem 4 elétrons na camada de valência. O carbono, ele precisa ganhar mais 4 elétrons para ficar com 8 elétrons para atingir o octeto. Quem que é mais eletronegativo, o carbono ou o oxigênio? Quem que é mais eletronegativo? Ah, esqueci. Já volto lá, Patrício. Já volto lá. Quem que é mais eletronegativo, o carbono ou o oxigênio? O oxigênio. Então, o carbono a tendência é perder elétrons, perder esses 4 elétrons. Vou tentar fazer desse jeito, vamos ver. Então, a tendência dele é perder esses 4 elétrons, vai ficar com 4 mais aqui. E aí, como tem só um átomo de carbono, 1 vezes 4 é mais 4 mesmo. Só que esse mais 4 que está aqui nessa parte aqui de cima, ele precisa ser somado com essa situação, com essa outra situação aqui com o oxigênio. Vamos supor que eu não saiba, eu não sei se ele é peróxido, se ele é um óxido normal. Óxido normal tem um estado de oxidação -2. Peróxido tem um estado de oxidação -1. E superóxido tem um estado de oxidação -0,5. Então eu não sei qual que é o estado de oxidação dele. Então eu vou colocar aqui como sendo x e vou colocar 2 vezes esse número, 2x. E aí eu vou somar esses dois aqui, ó. E vou igualar essa somatória a zero. 4 mais 2x, 2x, igual a zero. X é igual a -4 dividida por 2. Ops, x vai ser igual a -2. Então, esse estado de oxidação aqui, ó, -2, é caso típico do quê? De um óxido normal, não é um peróxido. Então, aqui é um óxido normal. Deixa eu voltar lá, que no 3 tem que fazer a classificação. Muito bem lembrado pelo o nosso senhor aqui, Patrício. Ele está falando se é um óxido ou se é um hidrácido. Óxido é quando tem oxigênio, hidrácido é quando não tem. Ácido hipocloroso é um oxiácido. Ácido fluorídrico, hidrácido. Ácido nitroso, oxiácido. Ácido fosforoso, oxiácido. Tudo bem aí, Patrício? Obrigado por ter me lembrado aí. Tudo bem, gente? Oxiácido quando tem oxigênio, hidrácido quando não tem oxigênio. Continuemos aqui no 4. O B é um
óxido que está ligado a uma substância que, novamente, não é um metal. Então, aqui é um tetraóxido ou tetróxido. Tetróxido, tetraóxido de dinitrogênio. Muito bem. Como que a gente vai saber se esse negócio aí é um peróxido ou não é um peróxido? Nós temos que verificar o nitrogênio. Se você fizer a distribuição eletrônica do nitrogênio, vamos ver aqui a tabela. Não precisa não. Vamos ver aqui a tabela periódica. Nitrogênio está aqui na tabela periódica. Quando você faz a distribuição eletrônica, tem 7 prótons, 7 elétrons. Quando você faz a distribuição eletrônica, né, 2 elétrons vão ficar no orbital 1s, então vai ficar um S2, vão sobrar 5 elétrons, 5 elétrons na camada 2, e esses 5 elétrons precisam de mais 3 elétrons. Então, o nitrogênio, aqui, esse nitrogênio aqui, ó, eu preciso fazer. Só um minutinho que eu vou precisar fazer um negócio para representar para vocês aqui. Só um minutinho, tá? Obrigado. One moment, please. Estou fazendo a minha lousa, meu quadro aqui. Pronto. Vamos fazer exercício aqui. Já vimos que é o tetróxido de nitrogênio. Aí nós precisamos enxergar aqui se ele é um óxido normal ou não é. Como que nós vamos fazer isso aqui? Vamos fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo lá para o dióxido de carbono. N2O4. E aí, eu não sei qual que é o estado de oxidação do oxigênio, mas eu sei que o nitrogênio, a tendência dele é perder. Ele tem 5 elétrons, né? Ele tem 5 elétrons. Ele tem 5 elétrons. A tendência dele é ganhar 3 elétrons, mas ele está compartilhando com o oxigênio. Você tem 2 nitrogênios aqui. O oxigênio, pelo que nós estamos vendo aqui, né, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o nitrogênio. Vamos ver aqui. Nitrogênio. Deixa eu dividir isso aqui 2 por 2. Vai ficar NO2. Olha, vou dividir aqui. Vamos fazer o mais fácil, né? Vou dividir por 2 aqui, ó. Simplificar a molécula. NO2. NO2. Se eu faço essa simplificação, lembra que eu falei para vocês que
isso aqui acaba sendo feito em cruz, né? Acaba sendo feito em cruz. Se isso aqui acaba sendo feito em cruz, o estado de oxidação desse nitrogênio seria 2 mais. 2 mais. E do oxigênio, eu não sei. Eu preciso saber como que é do oxigênio. Então, como que a gente faria aqui? Estado de oxidação do nitrogênio é 2 mais. Então, 2 mais, só que eu tenho apenas um átomo de nitrogênio. Então, 1 vezes 2 é 2 mesmo. E aí eu tenho um átomo de oxigênio. Eu não sei qual que é o estado de oxidação dele, mas eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui, né? Tenho 2 aqui, ó. Esse número 2, essa questão, esse X que a gente faz é para determinar o estado de oxidação. Mas eu tenho 2 átomos de oxigênio, então são 2 vezes X. Aí veja bem, 2 mais 2x. Isso aqui é igual a zero. X vai ser igual a menos 1. Menos 1 porque vai passar esse 2 para cá, vai ficar negativo. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Menos 1, estado de oxidação menos 1 para oxigênio, significa que ele é um peróxido, porque o estado de oxidação de oxigênio menos 1 é peróxido. Então, aqui para completar, ele é um óxido, ele é, perdoe-me, um peróxido. Você veja que eu facilitei aqui, olha, para a gente fazer a conta. Eu dividi por 2, Eu achei uma fórmula mínima. Nessa fórmula mínima, eu já falei para vocês, quando você multiplica por cruz, você está achando o estado de oxidação porque você tem um número mínimo aqui, ó, tá vendo? Então é 2 mais o estado de oxidação do nitrogênio. Mas eu tenho um átomo de nitrogênio. Eu tenho um átomo só. Como eu tenho um átomo só, vai ser 2 mais mesmo. Mas eu tenho 2 átomos de oxigênio e preciso saber o estado de oxidação dele. Então, eu não sei o estado de oxidação dele, é X, e multiplico por 2 porque eu tenho 2 átomos. E aí eu vou somar esses números que estão aqui no numerador e igualar a zero, porque a molécula ela é neutra. Porque se fosse um íon, eu colocaria aqui a carga do íon. O X é igual a menos 1. Menos 1 é o NOx do oxigênio quando ele é um peróxido. Cadê os senhores? Tudo bem aí? Compreendido aí, gente? Muito bem. Depois nós temos o C. O C é o óxido de magnésio. Como ele é um óxido metálico, é simplesmente óxido de magnésio. Veja, magnésio, onde está magnésio na tabela periódica? Magnésio, está aqui. Ele está na família dos alcalinos terrosos. Tendência de perder 2 elétrons. Ai, meu Deus, está aqui. 2 elétrons. Tendência de perder 2 elétrons. Então, vamos colocar aqui embaixo. Magnésio. Fazer igual. Magnésio. Óxido. Deixa eu ver como está escrito. Óxido de magnésio. Bem, magnésio a tendência é perder 2 elétrons. Olha, lembra que eu estou falando em fazer, né, em cruz, esses números que ficam aqui embaixo? Vou subir em cruz. Quando eu faço isso aí em cruz, eu vou ver que o estado de oxidação do magnésio. Oxe! O estado de oxidação do magnésio é 2 mais. Mas eu não sei qual que é o estado de oxidação desse oxigênio. Então vamos lá. O magnésio tem um estado de oxidação 2 mais. Estado de oxidação 2 mais.
Eu não sei. Tem só um átomo de magnésio, então continua sendo aqui 2 mais. Isso aqui vai ser somado a uma outra divisão. Que outra divisão? Eu não sei o estado de oxidação do oxigênio, mas eu sei que tem 2 átomos de oxigênio. Então, 2 vezes X. E nós vamos fazer a conta pegando esses números aqui de cima, porque essa conta vai ter que se igualar a zero, porque a molécula é neutra. Então, 2 mais. Vamos colocar aqui em cima. 2 carga positiva mais 2x. Nem precisa colocar esse mais, né? Porque senão vai confundir a cabeça de vocês. 2 mais 2x igual a zero. X vai ser igual a menos 2 dividido por 2, que vai ser igual a menos 1. Menos 1 é o estado de oxidação desse oxigênio. Menos 1 é o estado de oxidação de um peróxido. Então, óxido de magnésio. Esse óxido de magnésio ele é um peróxido. Cadê os senhores? Tudo bem aí? Compreendido isso? Meus filhos, come o lanche aí, mas aperta o botão aí. Fala que sim ou não. Ei, Clarice. Não. Vou te dar um exemplo aqui, Clarice. Vamos supor que eu tivesse esse exemplo aqui, ó. Vou colocar o exemplo aqui, D. Óxido de magnésio. Veja a diferença, hein, ó. Aqui tem um átomo, aqui tem 2 átomos de oxigênio, aqui tem um só. Tudo bem, hein? Vamos fazer esse do oxigênio só com esse óxido só com um átomo de oxigênio. Então vamos colocar aqui. Nesse caso em particular, você teria magnésio e oxigênio. O magnésio, a tendência dele, novamente, vou ver aqui na tabela periódica, a tendência do magnésio é perder 2 elétrons. Se você fizer a distribuição eletrônica dele, ele vai estar com 2 elétrons no orbital S. Ele tem tendência a perder esses 2 elétrons. Como ele tem tendência a perder esses 2 elétrons, e o oxigênio é mais eletronegativo que ele, nós vamos considerar aqui, então, que o NOx dele, ou que o número de oxidação dele, é 2 mais. Ah, mas aqui não tem aqueles 2 aqui de cima. Não, não tem. Mesmo que esse 2 eu não tivesse olhado para eles, eu ia falar que o magnésio tem 2 mais. É que aqui, como esse 2 está aqui, você consegue comprovar de fato que o estado de oxidação do magnésio é 2 mais. Aqui não tem. Pelo menos não está mostrando aqui. Tá? Depois eu vou te mostrar agora por que não está mostrando. Eu vou fazer a conta de novo. No magnésio você tem um estado de oxidação que nós definimos porque eu olhei lá na tabela periódica, 2 mais. Só que tem um átomo só de magnésio, 2 mais. Você multiplica esse 2 pelo número de átomos. Tá aqui, só tem um. E aí, eu tenho que depois somar, né, os numeradores, olhando agora do oxigênio. Eu não sei qual que é o número de oxidação dele. Não sei. Mas eu sei que eu tenho só um átomo. Então, só vai ser X aqui. E isso aqui vai ter que ser igual a zero, porque a molécula é neutra. 2 mais X é igual a zero.
X é igual a menos 2. Então, esse aqui, esse estado de oxidação menos 2, é de um óxido normal. Então, esse óxido aqui, o 2, o D, é um óxido. Olha só, é, é, talvez eu acho que eu tenha entendido agora o que você falou, Clarice. De fato, esse C, o nome correto do C, não pode ser óxido, porque ele é um peróxido. Então, o nome correto aqui é peróxido de magnésio. Ele não pode escrever óxido de magnésio se ele é um peróxido. E aqui, ele não pode escrever que é um tetróxido de nitrogênio. Ele é um peróxido. Aí não dá para ter aqui, né? Mas ele é um peróxido. Né? Eu posso até escrever que é um mas ele é um peróxido. Geralmente, não é assim, na verdade, não é que eu não posso. As pessoas não vão escrever, se ele é um peróxido, eles não vão falar óxido de magnésio, eles já escrevem peróxido de magnésio. Por que eles fazem isso? Porque peróxidos são substâncias altamente reativas. Então aqui seria um tetraperóxido de dinitrogênio. Entendeu? Aqui o óxido seria, a gente já colocaria um peróxido, ou é um peróxido de nitrogênio, eles vão escrever. E esse aqui é um óxido de magnésio. Então tem muita diferença entre este e este. Esse é um peróxido de magnésio, esse é um óxido de magnésio. Tudo bem? Então o 2 do oxigênio não faz. O 2 do oxigênio faz ele ser um peróxido, não ele ser um. E o dióxido. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Você está falando do magnésio, né? Ô Clarice. Quando você perguntou isso, você estava falando dessa aqui, né? Do C, né? Então, a gente não. Quando você está falando de óxidos que estão ligados a metais, esse número aqui e o número dos metais não precisa descrever nada. Você não precisa falar dióxido de magnésio. Não, não precisa. Tudo bem? Aqui você poderia até escrever um óxido de magnésio e colocar peróxido, mas em geral você não vai encontrar isso. Você vai encontrar que é peróxido de magnésio. Né? Vai encontrar que é um peróxido de magnésio. Aqui é, é um tetróxido ou tetróxido de nitrogênio ou peróxido de nitrogênio. Ou é o óxido de magnésio ou é o peróxido de magnésio. Agora, veja que se a gente colocar como óxido de magnésio aqui, a gente confunde esses dois. Então, sabe, é bom a gente já indicar o que é peróxido quando você vai comprar uma molécula. Porque se você escrever, você vai num produtor lá, um vendedor, na verdade, de substância química, você vai me dar um óxido de magnésio, ele vai te dar isso aqui, ó. Você fala, me dá um peróxido de magnésio. Aí ele vai dar isso aqui. E para você comprar isso aqui é muito mais problemático do que esse. Ah, eu consegui esclarecer ou eu consegui? Eu tô igual o Chacrinha, eu vim para confundir, eu não vim para explicar. Entendeu aí, Clarice? Os senhores, meus filhos, entenderam aí? Não precisa falar com a boca cheia, não. Só apertar o botão e falar, não, tudo bem, pelo amor de Deus, vamos rápido. Você responde? Isso aí, aperta o botão. Beleza. Vocês pensam, os professores que a gente está fazendo reunião é a mesma coisa. A gente está falando aqui, vamos para votação. Aí você fica esperando os caras, você só escuta os grilinhos lá no fundo. Cri, 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 cri. Eu falei, gente, aperta o botão, gente. Vamos concordar. Quem concorda aí, escreve pelo menos sim, né? Tudo bem. Voltemos aqui. Exercício 5. Identifique-se as substâncias
Abaixo podem ser consideradas ácidos ou base de Lewis, de Bronsted-Lowry e base de arrênios, ácidos ou base de arrênios, Bronsted-Lowry e Lewis. Deixa eu diminuir um pouquinho. NH3. Essa pergunta ela não está bem feita, tá? Porque quando você olha uma molécula assim, sem nada numa reação química, fica difícil para você definir, né? Então, assim, o A. O que define uma base de arrênios? Isso aqui não é um ácido de arrênios, porque ácido de arrênios, o que define um ácido de arrênios? Toda e qualquer substância que em água produz H+, libera H+. Essa substância em água não vai liberar H+. Tudo bem aí? Agora, o que é um ácido, uma base? Vamos colocar aqui, vamos tentar fazer uma reação. Tinha que fazer a reação química, né? Esse exercício está muito pelas barbas do profeta. Por que vai fazer isso daqui nunca, né? O que vai acontecer? Deixa eu ver aqui, 2, 5. Então, por mais que se você falar assim, vamos ver aqui, né? O que vai acontecer aqui, né? Uma base de arrênios seria uma substância que, quando em água, ela liberaria OH-. Ó, eu coloquei água aqui. No mínimo, seria gerar o hidróxido de amônio. Por acaso, você liberou... Bem, veja bem aqui. Você poderia... Em água, ela liberaria OH-. NH3 não tem OH- ligado nela. Você formaria o hidróxido de amônio. Então, na definição de arrênios, NH3 não é na definição de arrênios, ele não é uma base e nem um ácido. Se você olhasse de Bronsted-Lowry, o que é um ácido ou base de Bronsted-Lowry? É toda e qualquer substância ácida, toda e qualquer substância capaz de doar prótons. E base é toda e qualquer substância capaz de aceitar prótons. O NH3 é capaz de aceitar prótons. Olha só. Agora eu posso falar. Essa substância, ela é uma base de Bronsted. Ela não é uma... Veja bem, eu estou colocando água aqui, né? Se eu colocar água, ela pode vir a roubar Pode, né? Vir a roubar um próton, uns H+. Aí você fala, mas ela está gerando H-, é uma base de arrênios. Ela não é uma base de arrênios porque ela não tem na sua concepção, né? Na sua concepção, ela não tem OH-. Ou até poderia, né? Mas ela não é. Tá? O NH3 não é uma base de arrênios. Ela é de Bronsted e ela é de Lewis. Por que de Lewis? Porque de Lewis é mais abrangente que de Bronsted-Lowry. Ou seja, eu tenho que mostrar aqui para vocês lembrarem, senão vocês não vão lembrar disso aqui. Deixa eu voltar lá aqui. As definições de Lewis, elas são... As definições de Lewis, elas são definições maiores, ou seja, mais abrangentes do que as definições de Bronsted-Lowry. Então, voltando aqui, olha. Um minutinho, deixa eu voltar aqui. NH3.
NH3 tem um par de elétrons que pode ser usados para o quê? Ele doa esse par de elétrons para fazer uma ligação de NH, para aceitar um próton, né? Ou seja, ele faz uma doação de par de elétrons. Essa doação de par de elétrons configura as características de uma base de Lewis. Então, o NH3 é uma base de Lewis. Esse NH3 é uma base de Lewis. Você veja bem, esse exercício é muito ruim, porque não tem, a gente não pode colocar, eu não posso colocar uma reação química aqui. Ele só falou a substância, por isso que ele é ruim, esse exercício. Tinha que ser como aqui embaixo, que aqui a gente está vendo o que está acontecendo. Porque qualquer coisa que eu escrever aqui, eu fazer uma reação química, confunde qualquer ser humano. Né? Não tem jeito. Se você olhar o NH3 apenas, você tem que olhar esse exercício, ele é ruim por causa disso. Não foi eu que fiz, não, é de um livro esse exercício. Mas, enfim, se você olhar só a substância do jeito que está aí, só tem uma maneira de você classificar o NH3. Olhando assim, e que ele é uma base de Lewis. Por causa que ele tem este par aqui de elétrons. Para doar, sabe, para doar por uma substância que aceita par de elétrons. Toda substância capaz de aceitar par de elétrons ou aceitar elétrons é um ácido. Toda e qualquer substância capaz de doar um par de elétrons é uma base. Então a NH3 aqui, ela é uma base. Então, então aqui eu vou colocar que é uma base de Lewis. Aí você põe, mas e de arrênios? Toda e qualquer substância que em água produziria OH-. Olha para o NH13, você está vendo OH nela? Não está vendo. Então ela não vai produzir OH- em água. Outra questão. A definição de Bronsted-Lowry é uma definição que está baseada na capacidade que a substância tem de doar prótons ou aceitar prótons. Tá aqui a definição dele. Ops. Vamos ver aqui a definição de Bronsted-Lowry. Está aqui de arrênios. Aqui. É a definição de aceitar ou doar prótons. O NH3, ele pode aceitar prótons. Quando você aceita prótons, ele torna-se uma base de Bronsted-Lowry. Então, o NH3 também pode ser base de Bronsted e de Lewis. Cadê vocês? Desculpa aí, gente, mas vocês entenderam o que eu estou falando? Não dá para a gente fazer uma reação química, porque o exercício não faz isso. Se eu colocar qualquer substância para reagir lá, fica ruim. Então, esse exercício é ruim por causa disso. Você tem que olhar só para a substância e imaginar o seguinte: se ela é uma base ou se ela é um ácido. Na definição de arrênios, vou voltar aqui na definição de arrênios. Que como é definido ácido e base de arrênios? Ácido de arrênios é toda qualquer substância que em água ela vai produzir íons H+. Base de arrênios é toda qualquer substância que em água vai produzir OH-. Então essa é a definição de arrênios. Então vamos olhar aqui para o NH3. O NH3, você está vendo, ele tem capacidade de liberar OH-? Ele tem capacidade de liberar OH-? O NH3? Não tem. Então ele não vai ser uma base de arrênios. Aí você tem, o NH3 tem próton, mas esse próton ele pode ser liberado? Veja, o nitrogênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Vai segurar com unhas e dentes esses hidrogênios aqui, ó. Você acha que vai acontecer alguma coisa desse tipo? Olha, veja que no ácido de arrênios, ele libera o próton em água. Você acha que vai acontecer alguma coisa desse tipo com NH3, com esse NH3 aqui? Não vai acontecer também, tá entendendo? Esse nitrogênio não vai liberar esses prótons. Então, como esse nitrogênio não libera próton e também não libera OH-, a gente não pode falar que ele é um ácido ou ele é uma base de arrênios. Isso dá para vocês entenderem? Pelo menos nesse raciocínio do arrênios? Beleza. Agora vamos do Bronsted-Lowry. Vamos lá na definição de Bronsted-Lowry. Na definição de Bronsted-Lowry, a definição de ácido e base é o seguinte:
Ácido é toda substância capaz de doar prótons. Doar prótons. Então, o ácido clorídrico doa prótons para uma molécula que aceita prótons. Moléculas que aceitam prótons são chamadas de base. Então, veja, o NH3, ao reagir com ácido clorídrico, ele aceita um próton gerando NH4+. Tudo bem aí? Ah, mas por que ele aceita prótons? Porque ele tem par de elétrons. Mas aqui não vem em voga se tem ou não um par de elétrons. Aqui é só se ele aceita ou não. Ele aceita. É justamente o NH3 que a gente está falando. Então, o NH3 não pode ser falado que é um ácido de bronzeolur, mas ele é uma base de bronzeolur. Tudo bem o entendimento que é uma base de bronzeolur? Agora, de Lewis. Qual que é a definição de Lewis? Lewis, definição de Lewis, ácido base. Ácido é toda espécie química capaz de receber um par de elétrons. Receber um par de elétrons. E base é toda espécie química capaz de fornecer um par de elétrons. Veja, o NH3 fornece um par de elétrons para uma reação química. Ele tem um par de elétrons para receber, mas ele não é uma espécie capaz de receber, ele fornece, ele é capaz de fornecer. Então, o NH3 é uma base Lewis, mas não pode ser um ácido de Lewis. Tudo bem? Meus filhos? O silêncio significa, vocês não entenderam? Entenderam aí? Ah! Vamos ver a água. Vamos ver a água. A água, a água é uma molécula que ela apresenta oxigênio com pares de elétrons para serem doados. A água, ela por si só, nós vamos ver isso, tá? A água por si só, quando ela está presente, cadê? O Arrhenius. Vamos lá analisar o Arrhenius, a água. A água por si só, quando ela está sozinha, imperante outras moléculas de água, pode acontecer, por isso que é muito ruim esse exercício do jeito que ele está. Se você tiver a molécula de água com outra molécula de água, pode acontecer isso aqui. Melhorar aqui o negócio. Deixa eu só ver aqui. Tem que ser 2 aqui. E tem que ter 2 aqui também. Aí, veja. O que acontece? O que é um ácido base de Arrhenius? Ácido base de Arrhenius. São moléculas que sofrem esse tipo de reação. Olha só. Eles em água, eles vão liberar íons H+, ou OH-. A água não libera isso. Se você pegar água, na água ela não vai liberar. Não existe uma liberação, você está entendendo? De cátions e ânions. Então, ácidos, a água por si só, ela não tem OH
né? E nem prótons a ser liberados, porque esses prótons estão muito presos a esses átomos de oxigênio. Então, a água, professor, não é um ácido, uma base de arrênios. Professor, mas o senhor não está mostrando uma reação química? Estou mostrando uma reação química, porque aqui, essa liberação de íons H mais ou H menos é proveniente de uma reação química. Não é proveniente de uma ionização, de uma separação de moléculas, como você tem aqui, ó, de átomos. Está percebendo que você não colocou água aqui para reagir? Que você está separando, ou seja, é uma espécie que em água vai liberar H+, ou uma espécie que em água vai liberar o H-. Isso sozinho, a molécula por si só não vai acontecer isso. Então ela não é nem uma base nem um ácido de arrênios. Tudo bem aí? Tudo bem, gente? Então ela não é um ácido, uma base de arrênios, porque ela por si só ela não vai liberar o H- e nem vai liberar H+. Então a água não é, eu não vou escrever, mas ela não é base ácido de arrênios. Mas quando se eu pegar uma molécula que é capaz de aceitar prótons, porque a água pode aceitar próton, ela pode puxar esse próton para cá. Ó. Eu vou explicar para você o seguinte, deixa eu melhorar isso aqui, porque aqui eu fui muito rápido. Deixa eu, deixa eu apagar aqui. Essa água pode funcionar como uma base. Essa outra água aqui, ou seja, como uma base, ou seja, uma molécula que aceita prótons. Essa outra pode doar prótons. E você pode ter essa situação aqui. H3 O mais OH-. Olha só como são as coisas. Essa água pode ter funcionado como uma base. Essa água pode ter funcionado como um ácido. Essa água que recebe o próton seria uma base de Bronsted-Lowry. Esta água que doou o próton seria um ácido de Bronsted-Lowry. Então, água pode ser ácido e base de Bronsted-Lowry. Tudo bem aí, gente? Compreenderam aí? Então, pode ser ácido e base de Bronsted e Lowry. Aí, na sequência, olha o raciocínio que eu vou fazer aqui. Todo ácido e base de Bronsted-Lowry é um ácido e base de Lewis, porque a definição de Lewis é maior do que de Bronsted-Lowry. A questão é o seguinte, nem todo ácido e base de Lewis será de Bronsted-Lowry. Agora, o contrário é verdadeiro. Se você tem ácido e base de Bronsted-Lowry, vai ser de Lewis também. Então, é ácido e base de Bronsted-Lowry e de Lewis. Como está aqui, que você tem uma base de bronze, tem que ser de Lewis também. Facilitou a vida aí? Meus filhos, tudo bem? Aí, o C. Nós temos aqui o BF3. BF3 é um caso de uma molécula. Nós já vimos o caso do BF3. Deixa eu ir lá no BF3. Aí, aqui o BF3. Aqui. BF3. Deixa eu ver a explicação aqui do BF3. Olha aqui que tem o BF3. Sofre um processo de hibridização, tem um orbital vazio, ou seja, ele. Primeira coisa, olhando para o BF3, ele pode, vamos pensar no ácido de base de arrênios. Se ele fosse uma base de arrênios, ele tinha que liberar OH-. Se fosse um ácido de arrênios, tinha que liberar H+.
Essa molécula BF3 tem capacidade de fazer isso? Olhando só para ela? Sim ou não? O BF3, que é essa molécula, tem capacidade de gerar OH- ou H+, você só olhando ela por si só? Muito bem, não. Não pode. Não tem como. Ela não é ácido e base de arrênios. Não é. Bem, o que que vem a ser um ácido ou base de Bronsted? Para ser ácido ou base de Bronsted, ele precisa, se for ácido, ser capaz de doar próton. Essa molécula tem capacidade de doar próton? Doar próton significa doar átomos de H+. Ela tem capacidade para fazer isso? Não tem. Agora, para ser base de Bronsted, essa molécula tem que ser capaz de aceitar prótons. Ela tem capacidade para aceitar prótons? Olha só, aceitar prótons, ela está precisando de elétrons, ela não está precisando de átomos que estão com falta de elétrons. Ela tem capacidade de aceitar, de aceitar prótons? Não é elétrons, eu estou falando, de prótons. Prótons, quando eu falo prótons, eu estou falando H+. Essa molécula, o BF3 aqui, ela tem capacidade de aceitar íons H+? Não tem capacidade. Não tem. Por que que não tem? Porque essa molécula, olha, dá uma olhadinha na molécula. Olha a diferença. Ela não tem elétrons mais para poder compartilhar. Ela não tem como aceitar íons H+. Essa aqui tem. Ela tem pares de elétrons aqui. Mas essa não. Então essa molécula não é nem ácido e nem base de Bronsted. Tudo bem, hein? Compreenderam aí, moçada, o que eu disse? Então, BF3, eu não vou escrever, não é nem ácido e nem base de arrênios e nem de Bronsted. Mas de Lewis, a definição de Lewis diz o seguinte: para ser um ácido de Lewis é necessário que a molécula aceite par de elétrons. Ela pode aceitar par de elétrons? Pode, porque ela tem um orbital vazio aqui, ó. E base é quando tem pares de elétrons para serem doados. Essa molécula tem par de elétrons para serem doados? Não tem. Já está compartilhado aqui, ó. Então, o BF3 é apenas um ácido de Lewis. Tudo bem aí, gente? Compreendido? Alguma dúvida nisso? Então, assim, para definição, como você olha para. Só se tiver só a molécula, não tiver uma reação química. Olha a molécula e verifica. Essa molécula por si só consegue gerar íons H+ ou H-? Não consegue? Não é ácido de base de arrênios. Volta a olhar para a molécula. Essa molécula tem átomos de hidrogênio? Tem. Será que ela pode gerar íons H+? Se ela tiver ligado com elementos muito eletronegativos, impossível, não vai. Você entendeu? Agora, impossível, vírgula. Porque é o seguinte, se você tiver uma outra molécula, ela por si só, ela não vai liberar. Mas se tiver a interação com uma molécula que tem capacidade de aceitar prótons, isso pode acontecer. O que aconteceu com a molécula de água. Ela reagiu com outra molécula de água, essa outra molécula de água aceitou um próton de uma outra molécula, tá aqui, né? Aceitou um próton. Cadê? Onde que eu escrevi isso aqui? Agora eu não lembro onde. Aqui. Essa molécula de água aceitou um próton dessa outra molécula. Então, essa molécula tem capacidade de aceitar próton. Ela é uma base de Bronsted. E a outra que doou é um ácido. Então, você tem que olhar para a molécula. Se ela permitir acontecer fazer uma coisa dessas, ela será um ácido ou base de Bronsted. Se ela não permitir fazer isso, por exemplo, como a gente estava vendo o BF3. O BF3 não tem como ele aceitar. Aí você fala, mas por que, que a água tem capacidade de aceitar próton? Porque esse oxigênio aqui tem dois pares de elétrons. Tem um par de elétrons aqui,
um outro aqui não está escrito, mas tem um par de elétron aqui, tem um outro par de elétron aqui, ó. Esse par de elétron permite o oxigênio a aceitar mais próton. Mas o BF3 não. O BF3 não dá para fazer esse tipo de reação química, né? Então, o BF3 é uma espécie que uma. é, só pode ser classificado em função das definições de Lewis, em que ele tem um orbital vazio, pode receber um par de elétrons, então ele é um ácido de Lewis. Cadê os senhores? Podemos continuar? Vamos para o item 6. Aqui você já tem uma reação química. Veja. Nós temos o NH3, ele está falando, identifique o ácido e a base, né? O ácido e sua base conjugada e a base e seu ácido conjugado. Veja, o NH3, ele aceitou um próton. Então, veja, ele aceitou um próton, isso aqui é uma base. Eu vou escrever aqui, base, vou colocar aqui um índice aqui, 2. E aqui ele é um ácido porque ele doou o próton. Ele pediu para classificar? Não, né? Só identificar. Isso aqui é um ácido de Bronsted, isso aqui é uma base de Bronsted. Veja, se eu olhar para cá, essa molécula, quando perdeu o próton, ela gerou essa espécie. Lembre-se que eu falei para vocês que todo ácido, se você tem aqui é o lado dos reagentes, aqui é o lado dos produtos. Toda vez que você tem essas reações, você identificou um ácido, uma base, eles são ácido e base de Bronsted, você vai ter ácidos e bases conjugados. Esse ácido gerou esta base conjugada. E esta base aqui gerou este ácido conjugado. O que eu estou falando? Ou seja, é esse NH3 ao aceitar um próton gerou essa espécie. Essa espécie pode doar próton. Se você olhar agora para a reação do lado aqui, ó, essa espécie aqui pode doar um próton. Se ela pode doar um próton, ela é um ácido. Essa espécie pode aceitar um próton, ela é uma base. Estas espécies, então, são opa, ácido, ácido base conjugada, aqui, e essas aqui são ácidos e bases conjugadas. Tudo bem, gente? Aí, vamos continuar aqui. Você tem uma outra reação química. Perceba, essa molécula doou prótons para essa molécula. Quem doa prótons é ácido. E quem aceita prótons é base. Essa molécula, quando perdeu o ácido, ou seja, perdeu o próton, ela é um ácido, ela gerou essa espécie, que pode aceitar próton. Ela é uma base de Bronsted. Essa espécie, ao receber o próton, se transformou agora numa espécie capaz de doar próton. Ela é um ácido. Essas espécies são, então, base par conjugada. Opa, passei. Ácido par conjugado. E esses aqui também, ácido base conjugado. Deixa eu só melhorar aqui esse negócio, porque eu tô passando em cima do moleque, eu não tô nem vendo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Beleza. Aqui,
O2- mais água, gerando 2OH-. Veja bem como são as coisas. A molécula de água doou próton para cá. Doou próton para gerar a molécula de OH-. Então, quando você doa prótons, isso aqui é um ácido. E quando você aceita o próton, é a base. E aqui, né, você gerou uma espécie, aí a gente tem que olhar para o OH-, né? Essa espécie, quando perdeu o próton, é porque está junto aqui, né? Essa espécie, quando perdeu o próton, ela é um ácido, ela gerou aqui uma base. Essa espécie, que é a base 2, que é a base 2, ou que é a base, quando ganhou um próton, também poderia perder esse próton para gerar novamente só O2-. Seria o ácido 2. Ou seja, um desses OH- poderia atuar como base, um desses OH- poderia atuar como ácido para voltar à reação anterior. Tudo bem aí, gente? Tudo bem. Vamos ver o exercício 7 agora. Classifique os óxidos em ácidos. Classifique os óxidos em ácidos básicos, neutros e anfóteros. Dê um exemplo de reação química para cada óxido. Meu Deus. Isso é uma memorização, coisa de doido. Esse óxido aqui, N2O, ele é um óxido inerte. Ou seja, ele é um óxido que não reage com quase ninguém. Vamos ver aqui os óxidos. Vamos lá para frente. Aqui. Óxidos ácidos. Ah, ele é um óxido básico. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é esse. Normais, não é esse. Aqui. Óxidos neutros. Não reage com ácido com base. N2O. É uma decoreba. Misericórdia. Óxido neutro. Aí dê um exemplo de reação. Não tem reação, porque ele não reage com água. Não reage com água, nem com ácido e nem não reage com água, nem com ácido ou base. B. MgO, óxido de magnésio. Se ele é um óxido ácido ou um óxido básico. Vamos dar uma olhadinha aqui. Óxido de magnésio. Olha só que as características, né? Em gerais, os óxidos ácidos são todos eles óxidos ligados com compostos não metálicos. Os óxidos básicos, em geral, são eles ligados com metais. Conseguiram observar isso? Vou mostrar de novo aqui, ó. Os óxidos básicos geralmente são ligados a compostos metálicos. Os óxidos ácidos são compostos, óxidos geralmente ligados com compostos não metálicos. Então,
Veja, a gente está falando de óxido de magnésio. Ele é um óxido básico. E como ele é básico, quando ele reage com a água, ele vai gerar o hidróxido de magnésio. Deixa eu verificar aqui agora. 2, 2, é isso daí mesmo. Cadê vocês? Tudo bem, gente? Meus filhos, tudo bem? Força, gente, força. Aperta o botão. Tudo certo aí? Comeram o lanche? Beleza. C. Aqui é o contrário, ou seja, você está falando do dióxido de carbono. É uma espécie que está vinculado, ligado com composto não metálico. Então, como ele está vinculado, ligado a um composto não metálico, ele é um óxido ácido. E se ele é um óxido ácido, significa que ele, quando interage com água, vai produzir ácido. Inclusive, o excesso é, deixa eu ver se é isso daqui mesmo. O excesso de CO2, né, na atmosfera acaba gerando ácido carbônico. Deixa eu ver se está coerente. 2, é exatamente isso. Tudo bem, gente? Entendido? Caminhemos. Vamos para as contas. Graças a Deus. Vamos pegar aqui. Vamos fazer a minha cola. Produzindo a minha lousa rapidamente. Exercícios 8. Deixa eu abrir aqui. Vamos fazer aqui o exercício 8. Olha só. Em que proporção, expressa pelos menores números inteiros possíveis, deve-se combinar os átomos de nitrogênio e oxigênio para formar o tetróxido de dinitrogênio? Bem, primeira coisa, quando ele pergunta isso, ele está te perguntando, ele está querendo saber nessa letra e nessa resposta, que é como se fosse a primeira questão, que é a letra A, eu estou chamando de letra A. Ele está querendo te perguntar a fórmula. Entra aí, meu filho. A fórmula mínima. Ele está querendo saber da substância. E a fórmula mínima, você tem que achar um mínimo divisor, ou máximo divisor comum deles. O máximo divisor comum deles aí é 2. Ou seja, se você dividir essa molécula por 2,
você vai ter essa molécula dessa maneira aqui, ó. A fórmula mínima do N2O4 é justamente essa aqui. Então, a proporção, ele está falando, em que proporção expressa pelos números, menores números inteiros possíveis, deve-se combinar os átomos de nitrogênio. Um átomo de nitrogênio para 2 átomos de oxigênio. Tudo bem aí, senhores e senhoras? Muito bem. Agora, qual a razão entre o número de mols dos elementos constituintes, a razão entre o número de mol dos elementos. Ele está querendo saber quantos mols tem nessa molécula aqui, ó. Veja, vamos fazer, poderia fazer um pouco mais fácil, mas eu vou fazer, sabe, bem didático para vocês. A primeira questão é o seguinte: eu preciso achar o número de mols, de nitrogênio e de oxigênio na molécula. É a primeira coisa. Como que eu vou achar o número de mols? Eu sei o seguinte, a primeira coisa que eu preciso achar? A massa molar do N2O4. Como que eu vou achar isso? Eu vou ter que pegar 2 vezes a massa molar, né, do nitrogênio. Isso aqui a gente vai pegar aqui na tabela periódica. Vamos lá achar aqui o nitrogênio. Tá aqui, olha. A massa é 14. Então, 14. Vou colocar aqui, ó, 2 vezes 14 mais 4 vezes o do oxigênio. 16 vezes 16. Fazendo essa continha aí, nós vamos ter 28 mais 92. Deixa eu ver se eu consegui aqui. 2 vezes 2 mais 16 vezes 4. 92 é a massa molar da molécula, 92 gramas por mol. Isso significa o seguinte: 1 mol, prestar bastante atenção nisso, 1 mol de N2O4 possui 92 gramas de N2O4. Muito bem. Agora, vocês conseguem observar que em uma molécula só, uma molécula de N2O4, uma molécula, né? Um mol de moléculas, eu tenho 92 gramas de N2O4. Numa molécula, você tem 2 átomos de nitrogênio. Então, veja, o átomo, a massa molar do átomo, do elemento químico de nitrogênio, é 14 gramas por mol. Aqui é a massa molar do átomo. 1 mol de nitrogênio possui 14 gramas de nitrogênio. 1 mol de oxigênio
possui 16 gramas de oxigênio. São informações, tá? Que eu estou passando para vocês. A gente não está respondendo ainda não, porque ele quer saber a razão entre o número de mols dos elementos constituintes. Número de mols. Muito bem. Olha só aqui, que eu vou fazer aqui agora, a relação. Significa o seguinte, 92 gramas de N2O4 possui duas vezes isso aqui, né? Duas vezes isso aqui. Ele vai possuir 28 gramas. Deixa eu ver isso daqui. Isso, calma aí, não é esse raciocínio não. Vamos fazer o raciocínio aqui. 1 mol de nitrogênio possui 14 gramas de nitrogênio. Só que nessa molécula aqui eu tenho dois átomos. Dois átomos. E eu estou multiplicando por 2 aqui, ó. 28 gramas de nitrogênio equivaleria a quanto? X igual mínimo, né? Claro que seria 2 mols. Isso aqui eu estou fazendo só para mostrar o raciocínio para vocês, que a gente não precisava fazer isso, tá? Eu já vou fazer a maneira mais fácil, mas primeiro eu estou indo pela mais difícil. Outra coisa aqui, do oxigênio. Nós vimos aqui que eu tenho 1 mol de oxigênio. Ele possui 16 gramas, ou equivale a 16 gramas de oxigênio. Você olha para a molécula aqui, tem 4 átomos de oxigênio. 4 átomos de oxigênio é 4 vezes 16. 4 vezes 16 dá 64. 64 gramas de oxigênio. Isso daí equivaleria a quantos mols? X igual a 4 mols de oxigênio. Ele falou para a gente fazer a divisão, né? Qual é a razão entre o número de mols dos elementos constituintes? Número de mols de oxigênio dividido pelo número de mols de nitrogênio. O que acontece aqui? Número de mols de oxigênio, 4. Número de mols de nitrogênio, 2. Você tem uma proporção de mols igual a 2. Professor, precisava fazer todo esse raciocínio aqui? Não. Não precisa, porque quando você olha para a molécula, você tem aqui 1 mol... Cadê a molécula? 1 mol de N2A4. Quando você fala que você tem 1 mol de N2A4, estes números aqui são identificados como sendo o seguinte: 1 mol de N2A4 tem na sua constituição 2 mols de nitrogênio com 4 mols de oxigênio. Você pode ter este raciocínio em termos de mols. Por que a gente pode ter essa constituição direta de que 1 mol de molécula de N2O4 pode ser entendido como formada por 2 mols de nitrogênio e 4 mols de oxigênio? Porque
o número atômico, ou melhor, a massa atômica de cada um desses elementos químicos é numericamente igual à massa molar de cada um desses átomos. E como são numericamente iguais, e eu somo essas massas molares atômicas, e são massas em relação, sempre massa em relação ao mol, então essa relação de falar, ó, 1 mol dessa molécula é constituído por 2 mols aqui, 4 mols de oxigênio, e isso é válido. Tudo bem, gente? Tudo bem? Eu só quis mostrar para vocês o que, antes de explicar o mais fácil, eu representei aqui em termos de é, simples, ou seja, eu tenho 1 mol de substância, 93 gramas por mol. Só que nessa composição aqui, nessa composição, né, eu também tenho que 1 mol de nitrogênio é 14 gramas e 1 mol de oxigênio é 16 gramas. Mas eu tenho, e é 16 gramas, e é 16 unidades de massa atômica também. Equivale aos dois. Entendeu? Só que aqui eu tenho dois nitrogênios e 4 oxigênios. Eu posso fazer essa relação. Né? Essa relação, que seria uma relação de unidade de massa atômica, inclusive. Né? E aí eu vou chegar a essa divisão em número de mols. Tudo bem? Tudo bem mesmo ou tá mais ou menos? Meus filhos, não fica assim não. Vocês estão me deixando no vácuo? Então, tudo bem. Vamos continuar. Vamos fazer o último exercício. Depois eu quero conversar com vocês. Não vou embora ainda não, hein? Aqui. Quantos mols, quantos mols de hidrogênio e nitrogênio podem ser obtidos pela decomposição de 0,145 mol de amônia? Olha lá, vamos fazer isso aqui. Opa. Deixa eu fazer aqui minha lousa novamente. Exercício 9. Veja, quantos moles de hidrogênio e nitrogênio podem ser obtidos por decomposição de 1,45 mol de amônio? Primeira coisa que a gente precisa saber é montar essa equaçãozinha dessa decomposição. Ele está falando de decomposição da amônia. A amônia é isso aqui. Vai decompor em hidrogênio e nitrogênio. Vamos fazer aqui. Se isso aqui for igual a 2, isso aqui vai ser igual a 3. Deixa eu ver. 3, 6. É isso aí. Estou fazendo aqui um balanceamento de número de átomos, tá? A gente precisa fazer esse balanceamento, senão a gente não consegue, senão as coisas vão dar erradas, né? Tem que. Ô, meu filho. Então, essa é a reação que eles estão falando. Quantos mols de hidrogênio e nitrogênio podem ser obtidos pela decomposição de 0,5 mol de amônia? Olha só, gente, isso aqui já é estequiometria. Eu acho que, para mim, isso aqui é estequiometria. Veja, essa reação é uma reação química,
né? A primeira coisa quando a gente pega numa reação química que a gente precisa fazer para fazer responder uma equação dessa, um exercício desse, né, uma questão dessa, a primeira coisa é montar a equação química. Né? Então, você veja, ele está falando de decompor, ele está falando que vai sair dessa substância e vai gerar essa. Então, se eu tenho aqui uma mesma quantidade de hidrogênio aqui, eu tenho que estar do outro lado da reação química. Então, você veja, eu coloquei o número 2 aqui, que multiplica toda a molécula. Quando eu coloco o número 2, significa que eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Eu tenho que ter 6 aqui. Aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Aqui também. Então, está equilibrado aqui. Segunda coisa, esses números que estão aqui estão falando o seguinte: quando eu tenho 2 mols de NH3, eu posso gerar 3 mols de hidrogênio e 1 mol de nitrogênio. Então, é a primeira coisa, que significa que eu tenho 2 mols de NH3 reagindo com 3 mols de hidrogênio, 2 mols de NH3 sendo decompostos em 3 mols de hidrogênio e 1 mol de N2, nitrogênio. Ele está falando o seguinte: quantos mols dessas espécies aqui podem ser obtidas pela decomposição de 0,45 mols? Ou seja, nós vamos fazer uma regra de 3. Aqui vai ser x e aqui vai ser x. Eu posso fazer isso aqui. Vamos fazer primeiro aqui. 2 mols de NH3 vão produzir 2 mols de NH3 vão produzir 3 mols de hidrogênio, que é essa relação aqui de cima. 0,145 mols de NH3 vão produzir quanto? Vou fazer aqui, vou multiplicar esse número com esse em cruz. E depois o resultado dessa conta, desse 0,145 vezes 3, eu vou dividir por 2. Isso vai ser igual a 0,2175 mols de H2. Então, esse X aqui, ó, é 0,2175 mols. Vou fazer a mesma coisa aqui com o nitrogênio. Aqui continua a mesma coisa. Vai continuar a mesma coisa. E aqui nós vamos mudar. Vão continuar a mesma coisa? Não, porque aqui vai ser 1 mol de nitrogênio. 0,45 mols de NH3 vai produzir quanto de nitrogênio? Vai fazer a regra de 3. Novamente pega o 0,145, multiplica por 1, divide por 2, 0,0725 mol. Aqui não é plural, não. Mol de N2. Então, esse X aqui vai ser 0,0725 mol. Tudo bem aí? Compreenderam? Tudo bem, gente? Vocês entenderam o que eu fiz? Você tá brincando ou você tá falando sério? Nós estamos terminando já. Fala sério, pô. Tá entendido mesmo, Demiano?
Ou você tá com a cabeça na cerveja? Beleza. Olha só, gente. Então, isso aqui já é uma estequiometria, isso aqui, tá? Essa reação aqui já é uma estequiometria, ou seja, ele deu uma reação química, você fez a montagem da reação química, essas composições, a quantidade de átomos, tanto do lado dos reagentes produtos, tem que estar iguais, e a gente está trabalhando aqui com proporções, tudo bem que é de número de mols, né? Não está pedindo átomo, não está pedindo nada, e a gente fez essas proporções na moral aqui. O que nós vimos hoje? Nós vimos o que é mol como unidade que pode ser utilizada para representar um número, 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. Nós vimos o que é massa atômica. Massa atômica é representada por uma unidade de massa atômica que é 1/12 do átomo do carbono 12. E que é numericamente igual à massa molar do elemento químico, em gramas por mol. Vimos o que era fórmula molecular e fórmula mínima. Vimos como nós achamos a fórmula mínima e a partir dela chegamos na fórmula molecular. E a partir daí nós começamos a fazer exercícios. Relembramos algumas coisas da aula passada fazendo exercício. Na semana que vem, eu pretendo, né, nós temos aqui ainda alguns exercícios para serem feitos. Nós temos 4 exercícios aqui para serem feitos. E eu vou postar para vocês a segunda prova, o segundo modelo de prova. E aí, na semana que vem, eu vou conversar com vocês quando nós faremos essa segunda prova, para marcar um dia para nós fazermos a segunda prova no mesmo molde que foi a primeira. Vou pegar uma prova, vou mostrar para vocês, vou resolver essa prova com vocês. Né? Essa segunda prova não tem, o que eu me lembro, não tinha nada de decoreba, mais raciocínio, tem conta também para fazer, e aí eu vou resolver para vocês e eu vou fazer uma prova em cima de outra prova. E aí nós vamos marcar a prova e aí eu vou dar a mesma quantidade de horas que eu dei para vocês fazerem e entregar a prova. Tudo bem? Calma, gente. Nós vamos marcar ainda. Calma. Tá marcado lá, vou conversar com vocês, vamos ver. Vamos ver aí, calma. Vai dar tudo certo, tudo certo. Não desespere. Agora, para nós, sextou. Vai dar tudo certo. Calma que vai dar tudo certo. Gente, tô falando pra vocês, no final dá tudo certo. Mas você também tem que estudar um pouco, né, bicho? Se você não está bem, se você for fazer a prova sem estudar, aí sem condições. Quando você vai casar sem conhecer sua namorada? Vai dar pau. Vai dar pau. Moçada, o negócio é o seguinte: se vocês tiverem dúvida, por favor. É só no casar. É só no casar. É só não fazer a prova, né? Só que tem as consequências. Se não casar, as consequências não são. As consequências chegam mais pra frente, tá entendendo? Agora, da prova, as consequências são imediatas. Assim, se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aqui, né? Se não, boa sexta-feira, bom descanso para vocês. Assim, eu espero que a aula, a maneira como a gente está lidando aí, vocês estejam acompanhando, né? E se vocês não estiverem acompanhando, vocês podem ficar livre, tá, para conversar comigo, não tem problema não. Eu tento explicar de novo. Vocês não ficam calados, não, que às vezes eu tô achando que vocês comeram e estão dormindo, hein? Beleza, moçada? Agora vocês podem dormir, que agora acabou. Boa noite aí, boa noite, moçada. Bom descanso aí para todos. Ah, vou colocar, estou gravando aqui. Falou, boa noite aí, Damião. Boa noite, Joyce. Boa noite, Priscila. Boa noite, Joyce. Cadê? Boa noite todo mundo aí. Lucas, Clarice.
Ai, moçada boa, hein? Andriel, Nicolas. Não tô tocando vocês não, né? Se tiver dúvida, vocês podem tirar. Boa noite, Nicolas. Abraço aí. Se tiver dúvida, fica à vontade, hein? Pode fazer a pergunta. Tá certo, todos já saíram da sala. Obrigado pela presença de vocês. Estamos encerrando a segunda parte da aula de hoje. Abraço a todos.